Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é sobre os músculos da perna. Então nesta videoaula eu vou trabalhar com vocês os músculos anteriores e posteriores da perna, enfatizando aí, as suas origens, inserções e também as ações. Espero que vocês gostem dessa videoaula e vamos aí para mais esta videoaula de músculos da perna. Bom, pessoal, quando nós começamos aí, analisamos os músculos da perna, nós temos os músculos anteriores, que de uma maneira geral são classificados como extensores, extensores aí do pé, dos dedos, e alguns, dependendo da do seu trajeto, vai fazer uma inversão ou uma eversão, tá? Uma inversão, que também é chamada de supinação, ou uma eversão, que é chamado de pronação, tudo bem? Então, analisando os músculos da região anterior da perna, nós temos aí o primeiro músculo chamado tibial anterior, tá ok? Então, o músculo tibial anterior, que nesta imagem da direita está representado pelo número 1, ok? Então, o músculo tibial anterior, ele vai apresentar a sua origem aqui na face lateral da tíbia, nos 2/3 superiores da face lateral da tíbia, ok? Na membrana interóssea, que fica entre a tíbia e a fíbula, ok? E a sua inserção vai ser aqui, ó, na face medial e plantar do cuneiforme medial, do osso cuneiforme medial, e também na base plantar do primeiro osso metatarso, ok? O que nós temos que entender? Se nós traçarmos aqui uma linha mediana na perna, nós observamos que esse músculo tibial anterior, ele começa ali na sua origem lateralmente e no seu trajeto ele vai terminar medialmente. Então ele vai atravessar aqui, o plano mediano da perna, ok? Então esse trajeto desse músculo já vai me dizer que ele vai fazer uma inversão, ou também chamada supinação do pé. E aí o que vai acontecer? Esse músculo, além de fazer uma inversão, que é fazer com que o pé ele se dobre, voltando a planta do pé para o meio, é como se a gente estivesse torcendo o nosso pé, quando você torce o pé, então isso é chamado uma inversão. Ele também vai fazer um movimento chamado de dorsiflexão. O que seria isso? É quando você faz um movimento puxando o dorso do seu pé em direção à perna, tá? Então, é uma flexão do dorso do pé. Então, é chamado de dorsiflexão e também inversão do pé, tá certo? Depois do músculo tibial anterior, nós vamos ter o extensor longo dos dedos, tá? O extensor longo dos dedos, representado aqui na imagem da direita, pelo número 2, ok? Nós vemos aí então que a sua origem ocorre tanto no côndilo lateral da tíbia, esse pedacinho bem pequenininho aqui em cima, tá? Que é, ó, tá vendo? Esse tendãozinho ele vem para cá, ó, pegando aqui a parte lateral, e superior do côndilo lateral da tíbia. Ele também vai ter a sua origem na cabeça da fíbula e em toda a margem anterior da fíbula, além da membrana interóssea. Tá? Então, origem do extensor longo dos dedos. Cabeça da fíbula, tá? Face lateral do côndilo lateral da tíbia, toda a face, a margem anterior da fíbula e também a membrana interóssea. Ele vai passar a articulação do tornozelo, ele vai passar a articulação também metatarso-falângicas e vai se inserir aonde? Ele vai ter, então, a sua inserção nas falanges distais do 2º ao 5º dedo, através de expansões da aponeurose dorsal. Tá ok? Bom, esse músculo, vejam que no seu trajeto ele permanece lateralmente. Ele sai lateralmente da sua origem e termina lateralmente aqui no pé. Ele não atravessa o plano mediano da perna. Tá? Então, esse músculo ele vai fazer o quê? Bom, extensor longo dos dedos. O primeiro movimento que ele vai fazer é o quê? Uma extensão dos dedos, tá? Do 2º ao 5º dedo.
Além disso, ele vai fazer uma dorsiflexão, que é puxar o dorso do pé em direção à perna, tá? E vai fazer uma eversão, que também é chamada de pronação do pé. Ou seja, ele vai dobrar, né, o nosso pé aí com a planta do pé para fora, tá? Para lateral, ok? Então isso é chamado de eversão ou também pronação do pé, tá certo? Então esse extensor longo dos dedos realiza extensão dos dedos, dorsiflexão do pé e eversão, ou seja, pronação do pé, tá certo? Depois nós vamos ter o extensor longo do hálux, que está representado aqui pelo número 3 da imagem da direita, tá certo? E que é este músculo aqui, ó, tá? Então, o extensor longo do hálux, ele está tendo a sua origem aonde? No terço médio, né? Então, se nós dividirmos a fíbula aí em 3 partes, o terço médio é onde vai ter a sua origem, né? Então, terço médio da face medial da fíbula e também na membrana interóssea, tá? Aí o músculo, obviamente, ele vai descer e vai cruzar o plano mediano da perna, né? Indo se inserir aonde? Lá na falange distal do hálux, ok? Esse músculo, como extensor longo do hálux, vai fazer um primeiro movimento que é chamado de extensão do hálux. Além disso, vai fazer uma dorsiflexão do pé e, como ele cruzou o plano mediano, ele saiu de lateral e se inseriu, né, terminou em medial, ele vai fazer uma inversão, né? Aquele movimento de você torcer o pé, né? Se você está andando na rua e torce o pé, ou seja, o pé ele dobra-se, né, para dentro, ok? Então isso é chamado de inversão, que também é supinação do pé, ok? Então esses são os 3 movimentos do extensor longo do hálux. Extensão do hálux, que é o dedão do pé, tá? A dorsiflexão e inversão, que é a supinação do pé, tá certo? Depois, nós vamos ter aqui o fibular longo, tá? Esse fibular longo e o fibular curto, eles são laterais, tá? E aí nós temos um outro que é o fibular terceiro, que ele ainda vai ser anterior. Então o fibular longo, ele está na parte lateral da perna, ele constitui os músculos laterais da perna. Tá? Então o fibular longo, número 1 aqui, tá? Ele vai ter a sua origem aonde? Na cabeça da fíbula e nos 2 terços proximais da face lateral da fíbula, ok? Por isso que eu falei que esse músculo ele é lateral, ok? Então origem, cabeça da fíbula e os 2 terços proximais da face lateral da fíbula. Ele vai descer lateralmente, vai aqui, né, passar a articulação do tornozelo. Só que olha o que vai acontecer. A hora que ele chegar no pé, ele vai passar por baixo do pé, ó. Ele vai cruzar o plano mediano na planta do pé para ir se prender aqui embaixo, ó. Aonde? Na face plantar, tanto do cuneiforme medial, né, ó, cuneiforme medial, quanto na base plantar do primeiro metatarso, tá certo? Só que ele passa por baixo, ele desce lateralmente, ele passa por baixo do pé, cruza o plano mediano e se prende então no cuneiforme medial e na base do primeiro metatarso. Tá ok? Esse músculo, ele vai fazer o quê? Bom, primeiro movimento que ele vai fazer. Outra coisa que a gente tem que entender. Os músculos que nós estávamos dando até agora, todos eles passavam anteriormente à articulação do tornozelo. Tá? Anterior. Então, todos os músculos que passam anterior à articulação do tornozelo realizam dorsiflexão. Agora, todos os músculos que passam posterior à articulação do tornozelo fazem uma flexão plantar, ou seja, ficar na ponta do pé, como se fosse o pé de bailarina, né? Quando você flexiona a planta do pé para trás. Ok? Então isso é chamado de flexão plantar. Então todos os músculos que passarem posterior à articulação do tornozelo fazem uma flexão plantar. Então o primeiro movimento desse músculo, flexão plantar. Porém, como ele está vindo da lateral e se prendendo embaixo, né, na face plantar, só que na parte medial do pé, ele vai puxar esse pé para fora. Ele vai dobrar o nosso pé para fora. E isso é chamado de eversão, ou seja, pronação, né? Então ele vai fazer uma flexão plantar e uma eversão do pé.
Pessoal, eu quero que vocês tomem cuidado com isso aqui. Por quê? Vocês observaram que a inserção desse músculo é na base, na face plantar do cuneiforme medial e na base do primeiro metatarso. Lembra que existe mais um outro músculo que também se prende assim, que é o tibial anterior, tá? Então o tibial anterior, ele vai se prender também o quê? Na face plantar, né? Do cuneiforme medial e na base do primeiro metatarso, certo? Então o que vai acontecer? Eu vou lá nesse músculo aqui, ó. Observa nessa imagem aqui que está meio em 3D, tá? O que vai acontecer? Ó? A gente está observando as inserções desse fibular longo através dos ossos. O fibular longo, ele vai se prender na base plantar, né, na face plantar do cuneiforme medial e do primeiro metatarso, só que na parte mais lateral desses ossos. Enquanto que o tibial anterior vai se prender embaixo também do cuneiforme medial e do primeiro metatarso, só que mais na borda medial, tá? Então, quando nós observamos a planta do pé, nós observamos o cuneiforme medial e também observamos o primeiro metatarso, tá? Aqui nós temos na parte mais lateral a inserção do fibular longo. Na parte mais medial aqui está a inserção do tibial anterior. Então o tibial anterior vai se prender aqui no cuneiforme medial e aqui no primeiro metatarso. Tá certo? Ok? Então, tomar muito cuidado com isso aí, porque a inserção é praticamente a mesma, só que não é a mesma, porque enquanto o fibular longo se prende na face plantar lateral desses dois ossos, o tibial anterior se prende na face plantar medial desses dois ossos. Tudo bem? Então aí temos uma questãozinha de prova, né? Que o professor pode solicitar para vocês. Tudo bem? Depois do fibular longo, então, que faz flexão plantar e eversão, nós vamos ter o fibular curto, né? Que aqui está representado pelo número 2. Né? É este músculo aqui, ó. Fibular curto, né? Ele vai ter origem no terço médio da face lateral da fíbula, ok? E também vai se prender aí, vai ter origem nos septos intermusculares, tanto posteriores quanto anteriores. Tá? Então, os septos que ficam entre os músculos posteriores e anteriores. Aí ele vai descer, vai passar posteriormente à articulação do tornozelo e vai ter a sua inserção aonde? Na tuberosidade do quinto metatarso. Né? Então, é essa pontinha mais lateral do quinto metatarso, que é chamado de tuberosidade do quinto metatarso. Esse músculo, como passa posteriormente à articulação do tornozelo, automaticamente vai fazer uma flexão plantar. E como ele está no mesmo, né, na mesma direção, ele não cruzou o plano mediano, ele vai fazer uma eversão. Né? Na verdade, ele vai fazer o mesmo movimento que o fibular longo. Tá? Ele vai fazer a mesma coisa. Porém, o que acontece? O fibular longo ele também vai fazer uma eversão, só que ele vai cruzar o plano mediano, se prendendo lá inferiormente, né, na face plantar lateral do cuneiforme medial e do primeiro metatarso. Então, ele também vai puxar, ele vai dobrar o pé para fora, para a lateral, que é a eversão. O fibular longo ele não cruza, né, o plano mediano, mas como ele já está na lateral, ele vai fazer a eversão do mesmo jeito. Então, o fibular longo e o fibular curto realizam o mesmo movimento. O que muda são as suas origens e as suas inserções. Tá ok? Então, esses são os dois músculos laterais aí da perna, que é o fibular longo e o fibular curto. E aí nós vamos ter o fibular terceiro, que é um músculo anterior. Tá ok? Ele é um músculo anterior, pessoal. Por quê? Porque ele está, olha só, onde que vai ser a sua origem? Na margem anterior distal da fíbula, né? A gente poderia até dizer que é o terço distal da margem anterior da fíbula, tá certo? Ele vai descer anteriormente à articulação do tornozelo e vai ter sua inserção aonde? Na base do quinto metatarso,
ok? Porém, olha só, ele é um músculo anterior, só que ele, de acordo com o plano mediano, ele está lateral, né? Ou seja, ele não é um músculo lateral. Ele está na região, né, anterior, mas mais lateral à perna e ao pé, ok? Então, o que vai acontecer? Ele também vai fazer uma eversão. Só que como ele está passando anterior à articulação do tornozelo, ele vai fazer uma dorsiflexão, ok? Então, o fibular terceiro ele faz uma dorsiflexão e uma eversão, que é o mesmo movimento que o fibular longo e o fibular curto realizam. Tudo bem? Muito bem. Então, esses são os músculos anteriores e laterais da nossa perna. Então, lembrando, músculos anteriores, vou voltar um pouquinho. Músculos anteriores, nós temos o tibial anterior, o extensor longo dos dedos e o extensor longo do hálux e também o fibular terceiro, né, que eu acabei de falar. Os músculos laterais são fibular longo e fibular curto, né? Então, o fibular terceiro aqui também pertence à parte anterior da perna. Agora, nós vamos para os músculos posteriores da perna, tá? Então, o primeiro músculo, o músculo mais superficial que nós observamos, é esse músculo aqui chamado de tríceps sural, tá? Tríceps porque ele vai ter 3 cabeças. 2 cabeças mais superficiais, que são chamadas de gastrocnêmios, e uma cabeça mais profunda chamada sóleo, tá? Então, nós vamos ter o gastrocnêmio lateral e o gastrocnêmio medial e mais internamente, mais profundamente, nós vamos ter aqui um músculo sóleo, tá ok? O que acontece? As 3 cabeças elas vão apresentar origens diferentes, mas a inserção vai ser uma só. Porque daí as 3 cabeças vão se reunir em um único tendão, que é o tendão do calcâneo, antigamente conhecido como tendão de Aquiles, tá? E vai ter aí a sua inserção na tuberosidade do osso calcâneo, tá? Então vamos analisar o quê? A origem de cada cabeça. E a inserção vai ser uma só, ok? Bom, vamos começar com o músculo sóleo, né? O músculo sóleo, né? Então aqui nós temos o número 1, ó, gastrocnêmio medial, gastrocnêmio lateral e aqui o músculo sóleo, tá? O músculo sóleo ele vai apresentar origem aonde? Olha só, ele vai ter origem na face posterior da cabeça da fíbula e também do colo da fíbula. E ele vai ter a sua origem também na face posterior da tíbia, numa linha óssea que existe aqui, chamada linha do músculo sóleo. Tá? Então, a origem do músculo sóleo vai ser na face posterior da cabeça e colo da fíbula e na linha do músculo sóleo, que é na face posterior e proximal aí da tíbia. Tá? O gastrocnêmio medial, ele vai ter a sua origem na face poplítea, tá? Ali do epicôndilo medial, tá? Então, face poplítea medial, né? Que corresponde aí ao epicôndilo medial do fêmur. E o gastrocnêmio lateral vai ter a sua origem aí na face poplítea, né? Do côndilo lateral, ok? Então, mais precisamente aí ao epicôndilo, né, lateral do fêmur. A inserção desses 3 músculos vai ser através do tendão do calcâneo na tuberosidade do osso calcâneo, tá? Ok? Então, a inserção vai ser uma só tuberosidade do osso calcâneo. O que vai acontecer? Esse músculo como um todo, ele vai ter movimentos tanto relacionados à articulação do joelho, graças aí aos gastrocnêmios, e em relação somente ao pé, que é o músculo sóleo. Por quê? O músculo sóleo ele só se prende na tíbia e fíbula e não no fêmur. Então, o sóleo é um músculo que vai fazer um movimento só em relação ao pé. Só que graças aos gastrocnêmios, eu vou fazer movimentos tanto no pé quanto no joelho, tá? Então, de uma maneira geral, esse músculo vai fazer o quê? Ele vai fazer uma flexão plantar, tá? Ele vai também acabar fazendo aí uma inversão. Por quê? Graças à sua cabeça medial, que é o gastrocnêmio medial, tá? E além disso, ele vai fazer uma flexão do joelho,
ok? Então esse músculo ele vai fazer uma flexão plantar, que é ficar na ponta dos pés, vai fazer uma inversão, que é uma supinação, graças aí ao seu gastrocnêmio medial, e vai fazer também uma flexão do joelho. Nós observamos que junto, né, vai ter um outro músculo, que aqui está representado pelo número 2, que é esse músculozinho pequenininho aqui, chamado músculo plantar. Tá? Vejam o seguinte, ó, o músculo plantar ele vai ter origem aqui na crista supraepicondilar lateral do fêmur, e a inserção vai ser junto com o tendão do calcâneo na tuberosidade do calcâneo, ou seja, então a inserção dele vai ser junto com a do tríceps sural. Tá? A ação desse músculo é igual à do tríceps, tá? É igual ao do tríceps, ou seja, flexão plantar, inversão e flexão do joelho, tá? Só que nós temos que levar em consideração que esse músculo ele é bem fino, bem pequeno, então ele vai auxiliar aí nesses movimentos junto com o tríceps sural, ok? Só ele sozinho não consegue fazer isso, né? Obviamente, mas ele junto com o tríceps sural acaba fazendo o mesmo movimento, tudo bem? Quando nós retiramos então o tríceps sural, nós vamos enxergar 3 músculos posteriores aqui na perna, tá? Um músculo mais medial, que é o flexor longo dos dedos, um músculo mais lateral, que é o flexor longo do hálux, e no meio deles, embaixo, né, vai ter o tibial posterior, tá ok? Então, olha só, além disso, também nós vamos ter o poplíteo, tá? Que não está representado nessa imagem, mas nós temos o músculo poplíteo aqui, tá? Então vamos começar primeiramente com o poplíteo, né? Nós vamos ter aqui a sua origem no epicôndilo lateral do fêmur, e aí na sua inserção vai ser na face posterior da tíbia, bem acima aqui dessa linha do músculo sóleo. Tá? Então, para cima aqui, nós vamos ter o poplíteo. Da linha, né, na linha do músculo sóleo, aonde vai ter a origem do músculo sóleo. Então, quando nós observamos que nós temos esse primeiro músculo, que é o poplíteo, e logo em seguida já vamos ter aqui o músculo sóleo, né, que pertence lá ao tríceps sural. Ok? Músculo poplíteo, ele está passando a articulação do joelho, então automaticamente ele vai fazer uma flexão do joelho. E olha só que interessante, ele tem a sua origem lateralmente e a sua inserção medialmente. E esse músculo ele tem as suas fibras oblíquas. Isso significa que ele vai realizar um movimento de rotação. Mas rotação em relação a quem? Rotação em relação ao joelho. Tá? Então ele vai automaticamente fazer uma rotação medial do joelho, né? Ele vai girar aqui o joelho, fazendo com que o pé, né, se volte para a medial. Então esse músculo faz uma flexão e também uma rotação medial do joelho. Depois desse músculo, né, nós vamos ter aqui o flexor longo do hálux, tá? Que é esse músculo mais lateral. Músculo flexor longo do hálux, tá? O que vai acontecer? Onde que vai ser a sua origem? Ele vai ter origem aí nos 2/3 distais, né, da face posterior da fíbula, tá? Então, o 2/3, então vai pegar a parte média e a parte distal da face posterior da fíbula e também a membrana interóssea que fica entre a fíbula e a tíbia, tá? Aí ele vai descer, olha como é que esse músculo faz. Ele sai da lateral, ele cruza o plano mediano da perna e vai se inserir medialmente, né? Só que ele vai passar posterior, tá? Então todos os músculos posteriores passam posterior à articulação do tornozelo. Então ele sai da lateral, cruza o plano mediano e vai se prender medialmente aonde? Na base plantar da falange distal, ó. Tá? Da falange distal do hálux, tá certo? Flexor longo do hálux, o primeiro movimento que ele vai fazer, flexão do hálux, né? Então ele vai flexionar aí o nosso dedão do pé, né? Além disso, ele vai fazer uma flexão plantar, porque ele está passando posterior à articulação do tornozelo, tá certo? E ele vai fazer uma inversão, porque ele saiu do lateral e veio para medial. Então, automaticamente, ele vai dobrar o nosso pé, né, para dentro, ou seja, inversão, que é a mesma coisa que supinação do pé,
tá? Então, o flexor longo do hálux vai fazer uma flexão do hálux, flexão plantar e inversão do pé. Tudo bem? Aqui, então, nessa imagem, né, nós conseguimos observar aqui, ó, esse músculo número 3 aqui, ó, né, o número 3, ó, olha só, número 3, que é o flexor longo do hálux, tá vendo? Ó, flexor longo do hálux, número 1 aqui. E depois nós vamos ter aqui o mais medial, que é o flexor longo dos dedos, que é o número 2, tá certo? Flexor longo dos dedos, ele vai ter a sua origem aonde? No terço médio da face posterior da tíbia. Tá vendo aqui uma pequena ranhurazinha aqui, ó? Aqui, ó. Uma pequena saliência aqui posterior na tíbia. Essa aqui é a linha do músculo sóleo. Então ele vai se prender para baixo. Ele vai ter a sua origem aqui, ó, tá? No terço médio da face posterior da fíbula. Aí o seu tendão vai descer, passando, né? Medialmente aqui a articulação do tornozelo e vai se distribuir aí os seus tendões na falange distal, né, do segundo ao quinto dedo, só que na base plantar, tá? Então a inserção é a base plantar do segundo da falange distal, né, do segundo ao quinto dedo. Esse músculo flexor longo dos dedos vai fazer uma flexão dos dedos, vai fazer uma flexão plantar e também vai fazer uma inversão junto com o flexor longo do hálux, ok? Por quê? Porque o tendão está passando medialmente aqui na articulação do tornozelo, né? Então ele vai puxar o nosso pé, vai dobrar o nosso pé para dentro, que é chamado então de inversão ou supinação do pé. Tudo bem? Então praticamente são os mesmos movimentos que o flexor longo do hálux. A única diferença aqui, o flexor longo do hálux vai fazer uma flexão do hálux, flexão plantar e inversão, e o flexor longo dos dedos vai fazer uma flexão dos dedos, além de flexão plantar e inversão, junto com o flexor longo do hálux, tá? Então a diferença dos dois é que muda aqui. O do hálux é no hálux, e dos dedos é nos dedos. E o restante é a mesma coisa. Flexão plantar e inversão do pé. Tá certo? E depois, por último, nós vamos ter o tibial posterior, que está representado aqui pelo número 1, que é este músculo aqui. E quando nós retiramos o flexor longo dos dedos e o flexor longo do hálux, nós enxergamos esse músculo melhor. Tá? Então aqui nós enxergamos só a parte mais proximal do tibial posterior. Tá? Só que depois nós vamos enxergar ele como um todo. Porém, olha só, a origem dele não é toda, né, a extensão do músculo. É só aqui, ó, né? Então ele vai se prender na membrana interóssea, tá? E no terço, né, no terço proximal, nos 2 terços proximais, né? Tanto da face posterior da tíbia quanto da face posterior da fíbula. Ok? Então a origem do tibial posterior vai ser aonde? Membrana interóssea e os 2 terços proximais da face posterior da tíbia e da fíbula. Ok? Ele vai descer, vai cruzar o plano mediano, né? Ele está um pouco mais para a lateral, ele vai cruzar o plano mediano, desce medialmente aqui a articulação do tornozelo e vai ter a sua inserção aonde? Ele vai se inserir em vários lugares. Ó. Ele vai se inserir tanto aqui na tuberosidade do osso navicular, como ele vai se inserir nos 3 cuneiformes, cuneiforme medial, intermédio e lateral, e também ele vai se inserir na base plantar do segundo ao quarto metatarso. Então, do segundo, terceiro e quarto metatarso. Além dos 3 naviculares, ou seja, dos 3 cuneiformes, né? Cuneiforme medial, intermédio, lateral, e também no osso navicular, tá certo? Então aqui nós vemos, né, um grande tendão aqui, ó, de inserção do músculo tibial posterior. Esse músculo vai fazer o quê? Ele vai fazer o mesmo movimento que o flexor longo do hálux e que o flexor longo dos dedos, tá? Ele vai fazer o quê? Uma flexão plantar e uma inversão do pé. Tá? Ele, a única coisa que muda é que ele não vai fazer movimento específico em relação a hálux ou a dedos. Ele só vai fazer flexão plantar e inversão.
tá? Junto com o flexor longo do hálux e o flexor longo dos dedos, tudo bem? Bom, pessoal, então aqui chegamos ao final desta videoaula de músculos da perna, tá? Então nós vimos aí os músculos anteriores, os músculos laterais e os músculos posteriores da perna, ok? Então eu vou revisar com vocês aqui, eu vou passar um quadrinho para vocês entenderem quais são os músculos de cada região da perna. Então os músculos anteriores da perna são quem? Tibial anterior, extensor longo do hálux, extensor longo dos dedos e o fibular terceiro, tá? Então nós temos 4 músculos anteriores na perna. Músculos laterais da perna, nós temos 2 somente, que é o fibular longo e o fibular curto. E os músculos posteriores da perna, nós temos quem? Nós temos o tríceps sural, que é composto pelo gastrocnêmio medial, gastrocnêmio lateral e o sóleo. Depois do tríceps sural, nós vamos ter o músculo plantar, que acompanha, né? É um músculo bem pequenininho que acompanha aí o tríceps sural. Nós vamos ter também o músculo poplíteo, tá? Então nós temos o tríceps sural, o plantar, o poplíteo. Nós vamos ter depois esses mais 3 aqui, ó. Flexor longo do hálux, flexor longo dos dedos e o tibial posterior. Então nós temos 6 músculos posteriores na perna, 2 músculos laterais na perna e 4 músculos anteriores na perna, tá? Então os anteriores são tibial anterior, extensor longo do hálux, extensor longo dos dedos e o fibular terceiro, tudo bem? Então aqui chegamos ao fim desta videoaula, espero que vocês tenham gostado, entendido e aprendido de maneira fácil e descomplicada aí sobre a origem e inserção dos músculos da perna. Espero que vocês tenham gostado, façam bom proveito desta aula, ótimos estudos para vocês. Um grande abraço a todos e nos vemos aí até a nossa próxima videoaula do meu canal do YouTube Anatomia com o Professor Carlão. E não deixem de ativar o sininho de notificação para receber sempre novidades aí de novos vídeos do meu canal. E deixem seus comentários no vídeo que eu estarei respondendo a todos. Tudo bem? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima videoaula.